Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde e crochetando bastante. Na aula de hoje nós vamos fazer a tampa do vaso do jogo de banheiro Clarissa, tá bom? Nós vamos utilizar os seguintes materiais: agulha de crochê 3,5, tesoura para os arremates e agulha de tapeceiro para auxiliar nos arremates. Como nós vamos fazer a tampa do vaso e tem a redinha, eu vou usar alguns marcadores. Vou usar, na verdade, 13 marcadores. Se você não tiver um marcador, você pode usar também, sabe o fiozinho que você arremata a sua flor, arremata, eu tirei da flor? Eu guardo esses fiozinhos aqui, ó. Alguns fiozinhos, quando eu vou fazer a tampa do vaso, pra gente só marcar onde vai colocar, fazer a marcação na redinha, depois a gente tira eles, tá bom? Pode ser esses fiozinhos também, tá? Aí, vamos utilizar também uma flor. Essa flor aqui, se eu não me engano, o nome dela é Flor Real. Olha, ela é bem grande, tá vendo, ó? Grandona. Flor Real. Ela tem a base dela também quadradinha aqui, ó. E a diferença dela é que ela tem a base quadradinha e ela tem duas correntes de intervalo, porque ela é grande, tá bom? Mas eu não vou ensinar aqui no canal essa flor, pro vídeo não ficar muito longo. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo o canal da onde eu tirei, o vídeo de onde eu tirei essa flor, ok? Ó, vou deixar, ela é bem bonitona. E na descrição do vídeo também eu vou deixar as cores que eu utilizei, tá? O tom do multicolor aqui, do verde, do multicolor verde, tá bom? E as cores também que eu vou usar para fazer a tampa do vaso, tá? Na foto aí vocês vão ver que está na cor cru e bordô, tá bom? Mas aqui eu vou fazer em outra cor para vocês terem uma ideia de como que vai ficar em outra cor, tá? Eu vou utilizar também o fio 6 na tonalidade cru, né? Esse é da Soberano, ordem 6. E vou usar também o azul Danúbio, que é dessa marca aqui, FFA, tá bom? Ó, azul Danúbio, ok? Vamos dar início, então, à nossa aula. Peguei aqui a nossa flor. Em qualquer uma das quinas aqui, ó, do cantinho, eu vou amarrar meu fio, tá? Eu vou introduzir a agulha, puxar o fio. Deixar uns 10, 12 centímetros para depois a gente arrematar. Um nozinho só é suficiente, ok? Opa, enroscou aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui, onde eu amarrei, e vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Vamos trabalhar a quina aqui. 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de intervalo, laço meu fio, venho no próximo espacinho aqui, ó, na parte verde, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de intervalo, no próximo espacinho aqui na base verde, 1, 2, 3 pontos altos. Vai ficando assim. 2 correntes de intervalo, eu vou para a próxima quina e vou trabalhar ela também. 1, 2, 3 pontos altos. Opa, roscou aqui. 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 2, 3. Olha. Primeiro lado da nossa flor já tá feito com uma quina, um bloquinho, 2 bloquinhos com 2 correntes de intervalo. 2 correntes de intervalo e vou dar sequência aqui, vou fazer a volta toda usando esse padrão que eu iniciei. Bloquinho de 3 pontos, 2 correntes de intervalo. Voltei aqui no mesmo lugar, 2 correntes de intervalo e bloquinho de 3 pontos. Pessoal, desculpa aí a voz rouca,
porque eu tô gravando bem cedinho, tá? Então, eu acabei de acordar, tô bem rouca ainda. Vai ser nessa sequência aqui. E se tiver algum barulho também, porque eu tô gravando bem cedinho e passa ônibus aqui na porta da minha casa aqui. Então, às vezes vai ter algum barulhinho. Ó, vou seguir esse padrão a volta toda. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá? Ó, bloquinho de 3 com 2 correntes de intervalo. Trabalhei aqui toda a volta, usando aquele padrão de bloquinho de 3 e 2 correntes. Cheguei aqui no último espacinho, eu vou fazer 2 correntes, e vou pegar aqui na terceira corrente, 1, 2, 3 na terceira, vou puxar um ponto baixíssimo. Eu vou andar com ponto baixíssimo aqui, ó, em cima desses pontos, por 1, 2, 3 vezes, até chegar no meio aqui da quina. Vou subir 3 correntes, vou trabalhar mais 2 pontos altos, para dar início à nossa segunda carreira, e fazer a quina, com 3 pontos, 2 correntes de intervalo, e mais 3 pontos. Nesse início aqui, as 3 voltas vão seguir esse padrão, tá? De 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. 2 correntes de intervalo, no próximo espacinho eu vou trabalhar 3 pontos altos. A primeira carreira aqui, eu trabalhei 2 bloquinhos. 2 correntes de intervalo, mais um bloquinho, aqui no espacinho, né? Vou fazer mais um aqui para mostrar para vocês. 2 correntes de intervalo, no próximo espacinho, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ok? Ó, a primeira carreira eu trabalhei 2 bloquinhos. A segunda carreira eu trabalhei 3 bloquinhos. E a quina é igual, 2 correntes de intervalo. Chegamos aqui na quina, vamos trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Eu vou seguir esse padrão aqui pela volta toda, tá? Fazendo o nosso quadradinho aqui, ó. Tem que ficar bem bonitinho, tá vendo, ó? Vou seguir assim a volta toda. Quando chegar aqui, eu vou fazer do mesmo jeito. 2 correntes, vou fechar com ponto baixíssimo, vou andar com ponto baixíssimo e vou dar início à terceira carreira, igual nós fizemos essa segunda, tá? A única diferença é que a primeira carreira tem 2 blocos, a segunda carreira tem 3 blocos e a terceira carreira vai ter 4 blocos, que temos 4 espaços aqui, ó, tá? Eu vou trabalhar as 3 carreiras e volto com você com a terceira carreira já pronta, pra gente dar início à nossa quarta carreira, ok? Voltei aqui com nossas 3 carreiras prontinha, ó. Que nem eu falei pra vocês, ó. A terceira carreira ficou com 4 bloquinhos, com 2 correntes de intervalo cada um. Cheguei aqui no final. Vamos fechar a terceira carreira para dar início à nossa quarta carreira. 2 correntes de intervalo. Opa, tô trabalhando o lado errado da agulha. 2 correntes de intervalo. Laço o fio. Laço o fio não, desculpa. Na terceira corrente eu vou puxar o ponto baixíssimo. Aqui a gente não precisa andar com ponto baixíssimo, tá bom? Nós vamos subir 3 correntes, que nós vamos trabalhar uma carreira de ponto alto, ponto sobre ponto. Da seguinte forma. No próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Aqui é ponto sobre ponto. A única diferença é que na tampa do vaso, nós vamos fazer um lado vai ficar oval, que é a frente da tampa, e esse lado vai ficar quadradinho, tá? Aí, nós vamos fazer uma carreira toda, na volta toda, aqui vai ficar redondinho e aqui vai ficar quadradinho. Nós vamos trabalhar assim. Ponto sobre ponto. Nessa quina aqui, eu vou trabalhar só 2 pontos altos. 1, 2, tá? Aí, nos próximos pontos, não pode esquecer que aqui no cantinho tem um ponto, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. 2. Aí, meu fio acabou aqui. É bom acabar assim, às vezes, pra me mostrar pra vocês como que eu faço pra mim puxar outro fio, ó.
Acabou aqui, né? Eu faço uma corrente, puxo ele, dou uma travadinha. Aí, vou pegar o outro fio. Eu introduzo a agulha aqui, ó, nos dois lacinhos do ponto alto e puxo o meu próximo fio. Já fiz uma correntinha, laço e fiz o próximo ponto alto, tá? Eu vou fazer alguns pontos aqui e explico pra vocês como que eu ando esse fio aqui pra depois a gente arrematar. Deixa esse fio aqui pra trás e vamos continuar trabalhando ponto sobre ponto. Onde tem duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E aonde tem ponto alto, eu vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Vocês viram como ficou bem disfarçado aqui na hora de puxar o fio? Onde tem corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. E aonde tem ponto alto, eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou andar aqui por essa base até chegar na próxima quina. Quando eu chegar na próxima quina, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui ponto sobre ponto. Deixa eu já pegar esse fio aqui e mostrar pra vocês, ó. O fio que eu travei tá aqui e o fio que eu coloquei tá aqui atrás, certo? Esse fio que eu coloquei aqui, ó. Eu vou andar com ele, eu vou pôr na agulha de tapeceiro, tá? O fio. Eu vou andar com ele aqui no meinho, aqui, ó. Entre alguns pontos, ó. Tá? Vou puxando ele aqui. Não puxa muito pra não franzir o trabalho, tá? Eu ando com ele por alguns pontos. Abro ele ao meio. Eu distorço ele assim, ó, pra ele ficar bem soltinho. Eu abro ele, coloco 3 fios para um lado e 3 para o outro. Pego a agulha de crochê, em qualquer perninha aqui do lado do ponto, ó, eu puxo um desses ladinhos aqui que eu abri. E vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho, eu faço ele bem levinho, para não franzir o trabalho aqui. E o segundo nozinho, já posso apertar um pouco, e o terceiro também. E já corto meu fio aqui. Certo? Esse aqui, como ficou por cima, que foi o primeiro fio quando ele acabou, eu posso andar com ele aqui também, ó. Ou eu posso passar ele aqui por cima, ó. Eu venho puxando ele aqui, ó, com a agulha de crochê. Opa, enroscou aqui. Em cima dos pontos aqui, ó. Andando pra trás, né, ó. E posso deixar ele aqui. Na próxima carreira a gente arremata ele. Tá? Eu posso já fazer um nozinho de segurança aí, vocês que sabem, tá? Eu vou andando com ele aqui, esse fio, ele tá bem molinho. E ele já tá abrindo sozinho, já. Mas é ótimo esse fio. Ó, cheguei aqui onde eu queria, ó. Eu puxo ele pra trás, ó. E posso deixar ele aqui pra gente arrematar ele daqui a pouquinho, tá? Ó. Já andei com meus 2 fios, ó. Ficou bem disfarçadinho aqui a parte onde eu emendei. Cheguei aqui, né, no finalzinho aqui, ó, na próxima quina. Dentro da quina eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos e vou seguir minha carreira trabalhando ponto sobre ponto. Vai ser a volta toda assim. Ponto sobre ponto, e onde tem 2 correntes, 2 pontos. Não pode esquecer nenhum ponto, tá, pessoal? Porque na hora da gente montar a próxima carreira, vai ser necessário esse ponto está bem certinho. 2 pontos na corrente e 3 pontos em cima de cada pontinho, tá? Então, eu vou trabalhar minha carreira toda aqui usando esse padrão e já volto com vocês. Não pode esquecer que na quininha aqui são só 2 pontos, tá? Nas 4 quinas são 2 pontos, tá bom? Na próxima carreira que a gente vai definir um lado reto e o outro lado redondinho, que é a frente da tampa. Então, vou trabalhar minha carreira toda. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui a minha volta toda, ó, fazendo 2 pontinhos em cada quina, certo? Agora, vamos fechar nossa 4ª carreira. Na terceira corrente, aqui, 1, 2, 3, na terceira, eu puxo um ponto baixíssimo, pra fechar.
Procura deixar, pessoal, eu sempre falo deixar esse pontinho aqui bem justinho, pra não ficar aberto, tá, ó. Se eu tô puxando ele bem justinho, não fica aberto aqui, tá bom? Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, vou trabalhar no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Nessa quinta carreira aqui, nós já vamos definir aonde vai ser a parte oval e aonde vai ser a parte reta da base da tampa. Essa aqui é a frente e essa aqui é a parte de trás da tampa, certo? Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo. Vou pular esses 2 pontos de base, que são os 2 pontos que estão dentro da quina, ó. Vou pular esses 2 pontos, vou para o próximo. Vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Nesse último ponto aqui, eu vou colocar um aumento, vou colocar um ponto alto junto. Aqui já vai definir os 6 blocos de aumento que a gente tem na frente da tampa, certo? 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e vou no próximo. Faço 1, 2, 3 pontos altos, um seguidinho do outro. No último aqui, eu coloco o aumento, meu quarto ponto. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. E no último aqui, eu vou trabalhar meu aumento. Pode perceber que os 3 pontos altos ficou na sequência aqui desses pontos aqui de baixo. E os 2 pontos que eu pulei foram os 2 pontos da base onde eu coloquei aqui a corrente, ó. Tá vendo, ó? Pra ficar bem certinho, ó. Bem bonita a nossa base da nossa tampa. 2 correntes, vou pular 2 pontos de base. No terceiro, vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. E meu aumento sempre vai ser aqui no último ponto, tá? Nessas 3 carreiras que nós vamos trabalhar na cor cru, que nós vamos fazer o aumento aqui na base da frente da tampa, sempre o aumento vai ser no último ponto, tá bom? 2 correntes de intervalo, pulo 2 de base e vou trabalhar aqui, ó. Esse bloco, esse primeiro é o bloquinho da parte lateral aqui da tampa. Então, eu vou trabalhar 4 pontos, né? Vou trabalhar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vou trabalhar aqui o meu 6º bloquinho e já volto com vocês. Trabalhei aqui meus 6 blocos. O primeiro é de 3 pontos. O segundo já é de 4 pontos. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Peraí, pessoal, que eu fiz um pontinho a mais aqui, ó. Tá vendo? Como foi bom voltar e conferir. Aqui no terceiro eu faço um ponto, 2 correntes de intervalo. Vou fazer 3 pontos. Tem que dar certinho, tá vendo? Se você fizer um pontinho a mais ou a menos, aí não vai bater certinho, porque as 2 correntes que eu vou pular, tem que ser esses 2 pontinhos aqui da quina, tá? Eu vou pular esses 2 pontos com 2 correntes de intervalo e vou trabalhar meus bloquinhos de 3 pontos. 3 pontos, 2 correntes, pulo 2 de base e 3 pontos. É só você prestar atenção na base de baixo, ó. Porque esses 3 pontos de cima vai seguir a mesma sequência dos 3 pontos de baixo, ó. E as correntes que a gente vai fazer de intervalo, que a gente vai pular esses 2 pontos. Então, eu vou dar sequência aqui, pulando 2 pontos, com 2 correntes de intervalo e fazendo um bloquinho de 3. Eu vou dar a sequência aqui agora, fazendo essa base aqui até chegar aqui na quina, na próxima quina. Aí, eu volto com vocês pra gente ver quantos bloquinhos que deu aqui e a gente confere certinho, ok? Trabalhei aqui toda a minha lateral, ó. Depois desse bloquinho de 4 aqui, nós vamos contar quantos bloquinhos que deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos com 2 correntes de intervalo. E seguiu certinho, ó. Cada bloquinho da parte de cima seguiu a sequência desse de baixo. Então, agora aqui nós vamos fazer uma quina, porque é a base de trás da nossa tampa, tá? Nós vamos seguir assim. Aqui tem 2 pontos altos, certo? No primeiro aqui eu vou trabalhar
2 pontos altos juntos, ó, um juntinho do outro, 2 correntes de intervalo, e no próximo ponto alto eu vou trabalhar 2 pontos altos. Aqui eu já defini aonde vai ficar a base quadrada. Vou dar a sequência aqui na base reta, ó, por 1, 2, 3 pontos altos. Então, na verdade, essa quina aqui ficamos com 5 pontos, e essa quina aqui ficamos com 5 pontos. É onde a gente vai virar já a base reta da nossa tampa do vaso. Quase que eu falei do nosso tapete. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e vou fazer a mesma coisa seguindo aqui. Bloquinhos de 3 pontos, com 2 correntes de intervalo, pulando 2 pontos de base. Até a gente chegar na nossa próxima quina. 2, 3. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, bloquinho de 3. 1, 2, 3. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base. Aqui eu tô seguindo um pouquinho rápido, pessoal, porque é uma repetição, tá? É uma repetição essa carreira. Bloquinhos de 3, pulando 2 pontinhos de base com 2 correntes de intervalo. Cheguei aqui na próxima quina, nos 2 pontinhos da quina, eu vou trabalhar no primeiro pontinho 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo. Se você achar que o seu ponto é muito apertado, se você achar que sua quina aqui tá levantando, pode colocar 3 correntes de intervalo, tá? Não vai interferir, não, tá bom? Não tem problema, não. 2 correntes de intervalo, no próximo ponto, 2 pontos altos, um juntinho com o outro. Já defini a nossa quina. 1, 2, 3 pontos altos, um seguidinho do outro, 5 pontos desse lado, 2 correntes de intervalo, 5 pontos desse. Eu vou dar sequência aqui na nossa repetição, pulando 2 pontos e fazendo 3 pontos altos na nossa lateral. Quando chegar aqui eu retorno com vocês, tá bom? Cheguei aqui no final, ó, trabalhei 1, 2, 3, 4 blocos, né? E vou unir aqui com o meu quinto bloco, sobrou 2 pontinhos, 2 correntes de intervalo. Vou pegar aqui na terceira corrente e vou puxar um ponto baixíssimo. Ó, já defini a nossa base, a parte reta aqui, e a parte oval é desse lado onde a gente vai fazer os aumentos, que tem bloquinhos de 4, tá? Agora, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, igual nós fizemos essa aqui de baixo. A única diferença é que aqui na parte oval nós vamos ter os aumentos, tá? 1, 2, 3 correntes no próximo ponto. Trabalho um ponto alto. Esse primeiro ponto, pessoal, ele é sempre mais apertadinho, porque é onde a gente fecha o ponto baixíssimo. Depois que eu trabalhei esse bloquinho de 3, eu vou fazer 2 correntes de intervalo. Vou vir no primeiro ponto alto aqui, vou trabalhar ponto sobre ponto por 4 vezes, que nós temos 4 pontos altos na base de baixo. E vou fazer meu aumento no último, ficando com 5 pontos. 2 correntes de intervalo, vou vir no próximo ponto, vou trabalhar ponto sobre ponto. A nossa sequência da base, da frente da tampa, é essa, tá? 4 pontos altos, ponto sobre ponto, ó. E nosso aumento no último ponto. Eu vou trabalhar seguindo esse padrão por 6 vezes, só para o vídeo não ficar muito longo, que nós vamos trabalhar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Quando eu chegar aqui no 6º bloco, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui meus 6 blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 5 pontos cada um, sempre o aumento no último. Agora, vamos para a lateral. 2 correntes de intervalo, vou no próximo ponto alto, vou trabalhar ponto sobre ponto, 2, 3, e onde tem corrente eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1, 2. Ponto sobre ponto, é uma repetição, tá? Ponto sobre ponto. E onde tem corrente eu vou trabalhar 2 pontos altos, ficando assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Não. Tá? Então, vou trabalhar toda a minha base aqui. Quando eu chegar aqui na quina, eu retorno com vocês.
Cheguei aqui na quina, ó, trabalhei toda a minha base de ponto sobre ponto. Cheguei aqui na quina, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Não pode esquecer que aqui, ó, bem escondidinho tem um ponto alto, você vai trabalhar ele, para não faltar nenhum pontinho na nossa base de cima. 2, 3 pontos altos, 4, 5 pontos altos, ó, e deu a sequência depois da quina, e aonde tem corrente eu vou trabalhar 2 pontos altos. A nossa volta é toda assim, tá? Nossa parte reta da tampa, ponto sobre ponto. Não pode esquecer que quando chegar aqui que eu vou trabalhar ponto sobre ponto, na quina eu vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou virar meu trabalho, trabalhar ponto sobre ponto, esses 5 pontos altos aqui, ó. Vou trabalhar ponto sobre ponto e vou encontrar aqui onde eu iniciei a carreira. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui a minha volta toda, ó, minha parte reta. Vim aqui na lateral, no início onde iniciamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 6ª carreira, tá? Cheguei aqui, trabalhei meus 2 pontos, vou vir na corrente e vou puxar o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar a última carreira nessa cor, pra gente mudar de cor, tá bom? Vamos fazer outra carreira de pontinhos abertos, assim. 1, 2, 3 correntes, ponto sobre ponto, trabalhando 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo. E aqui é a mesma sequência, ponto sobre ponto, com o aumento no último ponto. 2, 3, 4, 5 pontos altos. E o aumento no último ponto. Vamos ficar com 6 pontos altos aqui. Aqui, como é uma repetição, eu vou trabalhar só 2 bloquinhos com vocês. E retorno quando eu fizer os meus 6 blocos de 6 pontos. 4 pontos altos, 5 e o aumento no último. Aqui eu trabalhei o segundo, vou trabalhar os 6 blocos e volto com vocês aqui na próxima quina. Trabalhei aqui toda a minha base, ó, oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 6 pontos. Agora eu vou trabalhar a lateral. 2 correntes, pula esse espacinho, vou pro próximo ponto alto, trabalho 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e trabalho 3 pontos altos. Vou trabalhar toda a sequência aqui da lateral assim, de 2 correntes, pulo 2 pontos de base e trabalhar 3 pontos altos, um do ladinho do outro. Fazer esse último ponto aqui, já mostro pra vocês, ó. Vou trabalhar toda essa sequência até a gente chegar aqui perto da quina, onde é a parte reta da tampa, a parte de trás da tampa. Quando chegar por aqui, eu retorno com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu trabalhei bloquinhos de 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Bateu certinho aqui, ó, antes da corrente da quina, certo? Dentro da quina, eu vou trabalhar 2 pontos, 1, 2, 2 correntes de intervalo e mais 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2. Aqui, ó, bem no cantinho tem um ponto alto, eu vou trabalhar ele. 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui, ó, eu vou ficar com 5 pontos, 2 correntes de intervalo e 5 pontos. Agora, eu vou trabalhar minha sequência aqui de repetição, né? Que é pulando 2 pontos de base. Ó, aqui também vocês podem perceber que os 3 pontos da carreira de cima seguiu a mesma sequência dos pontos da carreira de baixo. Aqui vai ser a mesma coisa. Os 3 pontos vão seguir a carreira de baixo, vou pular esses 2, que é com a corrente de intervalo, e vou fazer 3 pontos. Vou fazer toda a repetição, vou fazer minha quina aqui, igualzinho eu fiz essa, tá? Que vai ficar com 5 pontos. Não pode esquecer que na quina são 2 pontos
pontos altos, com 2 correntes de intervalo e 2 pontos altos. Vou trabalhar minha sequência de pontos aqui, minha carreira de pontos abertos, né, que eu vou trabalhar os pontinhos abertos, igualzinho eu fiz nessa lateral aqui, eu vou fazer nessa. Quando chegar aqui, ó, no início da carreira, eu retorno com vocês que nós vamos mudar de cor, ok? Trabalhei aqui toda a minha lateral, seguindo a sequência de blocos com 2 correntes de intervalo. Cheguei aqui no final, sobrou 2 pontinhos, eu vou fazer 2 correntes. Na terceira corrente aqui, ó, deixa bem apertadinho aqui, ó, eu puxo meu ponto baixíssimo. Uma corrente de intervalo, vou cortar meu fio. Vou puxar essa corrente, dar uma travadinha. Eu vou andar com o meu fio aqui, ó, pelo fiozinho de trás dos nossos pontos, ó, por 1, 2, ó, é só puxar aqui, ó. Puxei ele de uma vez, ó. Eu vou andar com ele, porque depois para arrematar eu não preciso ficar andando com ele. Eu tô fazendo isso em vários trabalhos meus, que não preciso ficar andando com ele. Depois eu só faço o nozinho, abro ele e faço o nozinho de segurança, tá? Eu procuro deixar ele aonde eu vou fazer ponto por cima, né? Então ele não vai aparecer. Eu ando por uns 10, 12 pontinhos na parte de trás. Depois eu pego ele e puxo ele pra trás. Deixo ele aqui pra me fazer só fazer o nozinho de segurança, porque eu já andei com ele, ó. Dá uma puxadinha, só pra não ficar franzido, aí fica bem disfarçado aqui o seu nozinho, tá bom? Ó, nossa base ficou assim, a parte reta, ó, ficou bem bonitinha, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3. A nossa quina certinha, com 5 pontos de cada lado e 2 correntes de intervalo. Ó, a nossa lateral com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3. E a base redonda com os 6 blocos de 6 pontos. Agora, nós vamos colocar a cor aqui na nossa tampa, tá bom? Pra dar início ao nosso bico. Fazer a base do bico, tá? Aqui, ó, deixa eu só dar uma explicadinha antes de... As minhas tampas, eu gosto que ela fica bem fechadinha aqui. Eu não gosto que ela fica muito quadradona, não. Você pode perceber, ó, minha mão tá reta e aqui ela já deu uma fechadinha, tá vendo? Já deu uma curvadinha. Eu gosto que as minhas tampas fiquem no formato da tampa, tá bom? Independente se a tampa aí da sua cliente ou sua tampa for quadrada ou oval, essa parte aqui vai dar certo, esse modelo, tá bom? Mesmo se ela for quadrada, ela vai cair, porque o bico aqui, ele ainda tem uma boa distância para ele cair na lateral da tampa, tá bom? E quando a tampa aqui é reto, aqui, ó, pessoal, é muito bom para quem tem caixa acoplada, tá? Porque às vezes a tampa do nosso vaso fica muito encostadinha aqui na base da caixa acoplada. A caixa vem aqui, certo? Então, se você fizer uma tampa que o bico seja muito grande, quando a cliente for abrir a tampa, isso aqui vai embolar e a tampa vai ficar caindo. Então, eu procuro pensar bastante quando eu vou fazer uma tampa do vaso, para não ficar muito grande essa base aqui. E a hora que a cliente levantar a tampa, não ficar embolando a tampa. Então, a base da nossa tampa, apesar de ter o bico aqui, ó, nessa parte aqui, ela não vai ficar embolando, tá bom? Eu já fiz a peça piloto, já fiz um teste e já deu certo. Não embolou essa parte aqui não, tá? Então, agora nós vamos amarrar. A nossa cor, apesar de eu não gostar de amarrar aqui no mesmo lugar, um monte de nó no mesmo lugar, tá bom? Eu vou amarrar o nosso bico, ó. Eu vou amarrar o nosso fio aqui, ó. Eu não vou amarrar aqui em cima, não, porque eu não gosto de amarrar nó em cima de nó, porque eu acho que fica meio grosseiro. Então, eu vou amarrar meu fio aqui, tá bom? Porque aqui nós vamos ter uma sequência de pontos diferente, para nossa tampa não ficar muito aberta, para ela seguir esse padrão aqui fechadinho do modelo da tampa, ficar bem bonito lá no vaso. Então, esse bloquinho foi onde a gente fechou. Eu vou pular um bloquinho para trás, né? E vou amarrar o meu fio azul aqui, nesse primeiro ponto alto, ok? Amarrei o meu fio aqui, ó, no segundo bloquinho, ó. Aqui é o primeiro onde a gente fechou, no segundo bloquinho aqui no primeiro ponto. Mas antes da gente dar início a essa carreira, aqui, ó, a gente vai trabalhar uma sequência de pontos um pouquinho diferente, que são alguns pontos baixos e meio ponto alto. Pra não ficar muito... Pra ficar certinho aqui, bem fechadinho, assim, a base da nossa tampa, tá? Então, aqui, ó, eu vou contar... A partir da corrente aqui, ó, eu vou contar 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Aqui, ó, no meio desse bloquinho aqui, eu vou colocar uma marcação, tá? Ou eu posso colocar um marcador, ó, no meio do bloquinho vai dar 10 pontos, contando a partir da corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou eu posso colocar aqui um marcador, tá? Ou eu posso amarrar um fiozinho. Eu vou fazer isso com o fiozinho do outro lado. Contei 10 pontos aqui, ó. Aí, eu vou contar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No meio desse bloquinho aqui também vai dar mais 10 pontos. Então, um total de 20 pontos. Aqui na quina é só um ponto que você conta. Não precisa contar as duas correntes não, tá? No meio desse bloquinho também eu posso colocar um fiozinho, ó. Passei aqui o fiozinho, ó. Uma perninha para um lado, uma perninha para o outro e dou um nozinho bem levinho, porque depois a gente vai tirar ele daqui, tá? Então, eu separei 20 pontos aqui e vou separar 20 desse lado também. Contando a partir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o marcador. Ou um fiozinho, né? Então, contando a partir aqui, ó, desse daqui, o 10º ponto vai dar no meio desse bloquinho, certo? Igual deu ali do outro lado. E mais 10 pontos que vai dar no meio desse bloquinho aqui, ó. No pontinho do meio. Então, quando chegar nessa marcação aqui, eu falo pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos fazer esses pontos diferenciados por... uma, duas... É que eu tô olhando na peça piloto aqui, tá? Pessoal, que eu só fiz uma vez. Por uma, duas, 3 vezes nós vamos fazer pontos baixos aqui, meio ponto alto. Então, vai ter um diferencial aqui que é pra a tampa ficar bem fechadinha, assim, na parte de trás da tampa, tá? Focou, focou. Então, eu vou pegar aqui onde eu amarrei meu fio, vou subir 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Vou trabalhar ponto sobre ponto, que é a carreira toda de pontos altos. Onde tem 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 1, 2. Aonde tem ponto alto, aqui tá bem apertadinho, porque é onde eu fechei o ponto baixíssimo, tá? Então, geralmente, esse primeiro e esse segundo ponto é bem apertadinho, ó. 3 pontos, ponto sobre ponto, e onde tem corrente, vou trabalhar 2 pontos altos. Aqui começou o primeiro bloco da parte oval, então eu vou trabalhar ponto sobre ponto por 6 vezes. 3. Ó, eu tô escondendo meu fio já, ó. 4, tá vendo? Tá aqui, então eu já posso deixar ele aqui na parte de trás, que eu já vim escondendo ele desde quando eu amarrei aqui, ó. Depois a gente corta, faz o nozinho de segurança. Ponto sobre ponto. Aí, chegou no último ponto, onde tem um aumento. Eu vou continuar fazendo um aumento aqui nessa carreira só, tá? Na próxima, a gente vai fazer. Mas não é necessário. Onde tem a corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. E vou seguir ponto sobre ponto. Não esquecendo de fazer no último ponto aqui, do 6º ponto aqui, eu vou fazer mais um ponto, que é o aumento. Tô acelerando um pouquinho, porque aqui é uma sequência de pontos sobre pontos, para não ficar repetição, o vídeo não ficar muito longo. Cheguei aqui no aumento, eu faço um aumento, ó. E ponto sobre ponto. Na corrente, né? Aqui ponto sobre ponto. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou trabalhar toda a minha base aqui, nos 6 blocos, até no último aqui vai ter um aumento, tá bom? Aí, quando eu chegar aqui na parte reta, eu retorno com vocês. Cheguei aqui, ó, no meu último bloco de aumentos, né, ó. Trabalhei meu último aumento. Agora, eu vou seguir a sequência normal, onde tem 2 correntes, 2 pontos, e aonde tem ponto alto, ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar aqui a minha sequência de repetições, até eu chegar aqui na primeira marcação. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Cheguei aqui, ó, na marcação, trabalhei os pontos altos, ó. Cheguei aqui na marcação, eu vou trabalhar 10 meio pontos altos. Eu não vou tirar a marcação, tá? Eu fiz o ponto, lacei, né? Fiz o ponto alto, só que eu tiro tudo de uma vez. Vai ficar um pouquinho mais baixinho, tá vendo? Eu vou fazer por 10 vezes. Laço, vou no próximo ponto, puxo tudo de uma vez.
laço, vou no próximo ponto, puxo tudo de uma vez. Laço, vou no próximo ponto, puxo tudo de uma vez. Vou fazer isso por 10 vezes, até chegar na próxima marcação. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. 10, meio ponto alto, tá? Já fiz 4, vou fazer a sequência. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Fiz meus 10 meio pontos altos, ó, ele ficou um pouquinho mais baixinho, tá vendo? Ele desce um pouco, diminui um pouco. Quando chegar na próxima marcação, vou fazer ponto baixo, laço, né? Laço não, é só introduzir a agulha e fazer o ponto baixo. Introduzir a agulha e fazer o ponto baixo. E seguir a quantidade, ponto sobre ponto, e onde tem corrente, fazer 2 pontos baixos, tá? Vou fazer os pontos baixos por 10 vezes. Vou fazer rapidinho aqui, até chegar aqui na quina, para o vídeo não ficar muito longo, ó. Aqui, ó, no meinho eu já comecei o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer o 10º aqui, ó, na corrente, tá? Aqui na parte reta, eu vou precisar ainda que a sequência siga pontos altos, porque para dar altura da base da tampa, tá? Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes, como se fosse um ponto alto. Dentro da quina, eu vou fazer um ponto alto, ó. Já subiu a sequência. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Não esquece que aqui no cantinho tem um pontinho escondido, ó. Ponto sobre ponto. Normal aqui, ó. Ó, como subiu aqui, tá vendo, ó? 3 correntes e o ponto alto no mesmo lugar. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto, seguindo aqui as correntes, eu vou trabalhar também 2 pontos. Vou seguir essa base todinha assim. Quando chegar ali na próxima, na quina ali, eu retorno com vocês. Pra gente descer essa base aqui e continuar fazendo os pontos baixos aqui, tá? Então, aqui é só ponto sobre ponto e na corrente 2 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, na quina, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui, ó, ponto sobre ponto, ó. Ficou bem bonitão a nossa base aqui, ó. Ponto sobre ponto, ó. Quando chegou na quina, eu trabalhei um ponto alto. Agora, eu vou fazer o seguinte, trabalhar 3 correntes. E já venho aqui na quina, trabalho meu primeiro ponto baixo, ó. Já desci a minha base, que eu preciso dessa altura aqui ainda, dessa sequência. Então, por isso que aqui eu fiz ponto alto e aqui eu vou seguir a minha base aqui de mudança de ponto até chegar aqui na esquina. Ah, na esquina não, aqui no começo da carreira, tá? Então, aqui é meu primeiro ponto baixo, segundo, terceiro e assim por diante, ó. Vou trabalhar 10 pontos baixos até chegar ali na primeira marcação onde eu coloquei. Ó. 9, 10 pontos baixos. Agora, eu laço e vou dar a sequência de meio pontos altos. Puxo tudo de uma vez, puxo tudo de uma vez, laço e puxo tudo de uma vez. Ó, ponto sobre ponto e onde tem a corrente, 2 pontos. Eu faço isso só para ter essa pequena diminuição aqui, para a nossa tampa ficar bem bonita, tá? Ó, meio ponto alto, é como se fosse fazer o ponto alto, só que você tira tudo de uma vez. Cheguei aqui na marcação, vou fazer meu último ponto, meio ponto alto. Aí, eu já vou dar a sequência, ó, de pontos altos, normal. Ponto sobre ponto, e onde tem a corrente, 2 pontos altos. Aqui eu vou fechar minha primeira carreira na cor azul, ó, vou fechar aqui juntinho com vocês. Na terceira corrente, eu puxo meu ponto baixíssimo. Ó, como ficou. Tá vendo? Ele subiu e ficou bem bonitinho. Vou fazer... Ai, desculpa, eu parei aqui por causa de um barulho. Eu não tirei as marcações, tá vendo? Que eu ainda vou precisar delas. Aí, eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, seguindo a mesma sequência. Não precisa de aumento, não precisa de nada. É só seguir. Onde tem ponto alto, eu vou colocar ponto alto. Aonde tem meio ponto, eu vou colocar meio ponto. E aonde tem ponto baixo, eu vou colocar ponto baixo. Tá? Que eu vou explicar direitinho pra vocês. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto aqui na parte oval, sem nenhum aumento, tá? Ó, vou fazer ponto sobre ponto aqui, não vou fazer nenhum aumento.
ponto sobre ponto aqui, ó. Quando chegar na primeira marcação aqui, onde é meio ponto alto, eu retorno com vocês, tá bom? Pra gente fazer essa base aqui juntas. Então, aqui, ó, na parte oval não tem nenhum segredo. É só ponto sobre ponto, tá?